Esse é o vídeo introdutório do curso Noções Básicas de Inteligência Artificial. E nesse vídeo, eu quero explicar rapidamente como é que o curso será estruturado e o que vocês podem esperar dele. Mas antes de começarmos, eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Danilo Fraga Dantas e minha formação original é em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia, onde também eu fiz um mestrado em Comunicação Social. Na verdade, o PPG era Comunicação e Cultura Contemporâneas. Aí, trabalhei como jornalista e, mais tarde, segui o caminho da filosofia. Fiz um segundo mestrado, dessa vez na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um doutorado na Universidade da Califórnia, no campus de Davis. Durante o mestrado, eu já comecei a me aproximar da lógica e da teoria do conhecimento, também conhecido como epistemologia. Daí, no doutorado, eu consolidei essa aproximação ao incorporar modelos formais e computacionais ao meu trabalho. Por isso, durante o doutorado, eu cursei diversas disciplinas no curso de matemática, neurociência, ciências cognitivas e ciência da computação, na tentativa de aplicar essas ferramentas na minha tese, que trata de epistemologia computacional do raciocínio. Então, é uma tese onde eu uso simulações de computador para fazer filosofia e simulações de computador especificamente utilizando IA. Tá? Depois eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doc na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu continuei com essa mesma pesquisa. E durante esse tempo eu lecionei em muitos lugares diferentes. Na Universidade da Califórnia, na Universidade Federal da Bahia, na Federal de Santa Maria, na Federal de Pernambuco e agora sou professor da Universidade Federal da Paraíba, em que meu concurso foi de lógica, tá? Como vocês devem ter percebido, minha formação original não é em ciência da computação. Na verdade, minha formação não é em ciência da computação. Por outro lado, também eu não sou completamente noob no assunto. Como eu mencionei, eu cursei diversas disciplinas em ciência da computação durante o doutorado, incluindo inteligência artificial. Nessa disciplina, por exemplo, eu tive a oportunidade de desenvolver programas de busca, Pathfind, redes neurais para reconhecimento facial, agentes, programas capazes de jogar jogos, no caso o Connect 4, que é uma espécie de jogo da velha um pouquinho mais complexo. E além disso, como eu também falei para vocês, minha própria pesquisa se situa numa interseção ali estranha entre filosofia, lógica, ciências da cognição, ciências cognitivas e ciência da computação. Mas eu admito que estou muito longe de ser um profissional da área. E isso se reflete no fato de meu conhecimento tender a ser muito mais teórico do que técnico, Técnico no sentido específico da aplicação, da implementação desses programas, tá? Bem, talvez isso tenha um lado bom. Talvez alguém de fora da computação possa ser capaz de explicar as noções básicas de IA para quem não é da área, sem entrar muito nessas questões de implementação que são de maior interesse para quem é da área. E essa é a minha proposta aqui, tá? Como um de vocês, como alguém que não é da área, pretendo usar uma linguagem acessível, construir conexões conceituais com calma e evitar jargões desnecessários, apesar de que é impossível evitar todos os jargões, vocês vão ter que aprender um pouco. Na verdade, esse curso aqui, ele tem um desafio, A gente tem aqui um terço de pessoas no curso que tem alguma formação em ciência da computação, outro terço que me pareceu pelo projeto está muito longe da ciência da computação, e eu tenho que, nessa disciplina, fazer um meio termo, deixar a disciplina interessante para os dois grupos e acompanhável pelos dois grupos. Então, certamente, algumas partes vão parecer fáceis para quem é da ciência da computação e talvez algumas partes vão parecer difíceis para quem não é. Mas a gente tem que lutar aí com os nossos limites, tá? Então, como eu estou dizendo, eu sei que alguns de vocês têm formação em ciência da computação, e tenho certeza que alguns ou muitos de vocês conhecem melhor esses assuntos do que eu.
programam melhor que eu. Não, até mais certo isso daí. A vocês, eu deixo a tarefa de me corrigir caso eu cometa algum deslize e de ajudar os colegas que não são da área, tá? Agora, voltando ao assunto. Eu dividi esse curso em 3 módulos. E a gente vai começar hoje o primeiro deles, né? Então, o módulo 1 seria uma primeira aproximação da IA. Nesse primeiro módulo, a gente vai fazer uma introdução geral à inteligência artificial e eu escolhi fazer uma introdução por meio da história da IA. Tá? Então, são 3 aulas sobre a história da IA. Uma aula a gente vai discutir o próprio conceito de IA e a gente vai terminar esse módulo, né, que são 5 aulas, com um estudo de caso, a saber, sobre a saga das IAs em se tornarem senhoras absolutas dos jogos de tabuleiro, como xadrez, Go, etc. Tá? Então, nos últimos meses, eu li diversos livros sobre inteligência artificial em busca de um que pudesse servir como livro-texto para esse curso. Talvez esse seja um reflexo da minha formação nos Estados Unidos, onde cada disciplina tem um livro-texto, né? Aqui no Brasil é mais raro isso acontecer. No entanto, eu não encontrei nenhum livro que realmente se encaixasse no perfil que eu procurava, que era um livro que não fosse um livro de ciência da computação, um livro técnico, mas também não fosse um livro superficial. Tá? Então, a segunda opção era pegar partes relevantes de vários livros. E foi isso que eu fiz. Tá? Então, há 3 livros, talvez 4, que eu usei como base para nossas discussões, né? São os livros que vocês devem ler, tá? Partes dele, pelo menos. O primeiro dele, né? O primeiro desses livros é esse aqui, ó. Inteligência Artificial, uma brevíssima introdução, de Margaret A. Bolden. Então, Margaret A. Bolden, ela é uma cientista cognitiva. Então, esse livro aqui, ele é bastante interessante. Ele é escrito de uma forma clara e acessível. E, por vezes, né, ele surpreende, assim, algumas profundidades. No entanto, né, a autora, como eu falei, a cientista cognitiva, opta muitas vezes por uma abordagem que se inclina mais a questões filosóficas, em vez de explicar os pontos. Né? Então, eu acho ele um pouco inconsistente. Ele foca bastante em alguns pontos e em outros ele não toca. Mas é um livro bem bom, tá? Eu até indico que vocês comprem, tá? Como eu falei, eu comprei esse meu aí, eu li na versão em inglês, mas eu comprei essa versão em português, não chegou ainda, por isso que eu estou mostrando aqui a imagem. O segundo livro, né? Esse aqui eu tenho, é no clássico, que é esse daqui, olha só. Esse tijolão aqui, Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, de Stuart Russell e Peter Norvig. Então, inteligência artificial é uma abordagem moderna, né? Às vezes chamado de AIMA, né? Artificial Intelligence Modern Approach, AIMA. É um clássico, tá? É um clássico da área, amplamente utilizado em disciplinas de IA em cursos de computação ao redor do mundo todo. Inclusive a minha utilizou esse livro, né? Exatamente por isso que eu tenho ele. É sem dúvida um livro técnico, tá? Com várias partes que exigem alguma base matemática, porque ele de fato está ensinando os algoritmos de IA. Mas nosso foco vai ser nos capítulos introdutórios. Né? As partes que eu selecionei dele são os capítulos introdutórios em que não tem matemática. Tá? São bastante acessíveis. O Russell e Norvig escrevem muito bem. Tá? Eles são muito didáticos. Essa minha cópia aqui é da segunda edição do livro em inglês. Tá? Essa daqui é a capa do livro em português. Tá? Inteligência Artificial. Essa daqui é a terceira edição, na verdade. Eu acho que já está na 4ª edição. Mas qualquer edição, assim, não tem tantas diferenças. Claro que ele vai adicionando coisas. Essa aqui é da terceira. Eu acredito que já estamos na 4ª. Tá bom? O terceiro livro é a introdução à inteligência artificial de... Acho que é Tim Towley ou é Tom Towley? Tom Towley. Tá? Na verdade, eu tenho sentimentos dúbios sobre esse livro. Tá? Ele foi escrito por um jornalista, como eu, né? Malditos jornalistas.
e é mais voltado para aplicações práticas da IA e muitas vezes para o mercado, tá? Acho que ele escreve em uma revista mais para o mercado de computação. Mas às vezes ele aborda alguns temas relevantes para o curso, tá? Às vezes ele também tem umas profundidades surpreendentes. Então, o ponto positivo é que ele é bastante fácil de ler, a linguagem é bastante clara. O ponto negativo é que ele é superficial muitas vezes, tá? Por fim, o quarto livro foi uma edição tardia. Na verdade, eu utilizei ele para fazer aula sobre IAs jogando jogos de tabuleiro, tá? Então, eu não li esse livro todo, li os primeiros capítulos, mas achei bom, achei um bom livro, né? Ele tá em português, foi pela Artimed. Esse livro aqui, ó. Inteligência Artificial versus Humanos, o que a ciência cognitiva nos ensina ao colocar frente a frente a mente humana e a IA. Ele foi escrito também por 2 psicólogos, Michael Eysenck e Christine Eysenck. Eu não li o livro completamente, tá? Mas o segundo capítulo trata do tema da nossa quinta aula, né? Os embates entre IAs e humanos nos jogos de tabuleiro. Só que onde eu li, parece um bom livro, tá? Então tá, esses livros, eles têm enfoques bastante diferentes. Alguns mais técnicos, outros mais ligados ao mercado, outros mais filosóficos. E eu acho que em algum sentido eles se complementam. Tá? Então minha sugestão é que vocês leiam os capítulos lá que eu indiquei. Tente comparar, complementar um com o outro, né? E caso se interesse mais por alguma coisa ou por outra, tente ler o livro em completo, né? Falem comigo, também eu posso ter outras sugestões. Então esse aí é o primeiro módulo, a primeira aproximação da IA. O segundo módulo é um módulo sobre introdução à lógica de programação, tá? Uma brevíssima introdução. E aí vocês podem ficar, o pessoal aí que não gosta muito o pessoal que fala que é de humanas pode ficar assustado, mas tenha calma. Não é a intenção aqui transformar ninguém em programador. Né? Nosso curso aqui é de ética em IA, não é um curso de ciência da computação. Né? E nem o conteúdo dessa disciplina seria suficiente para alguém se tornar um programador. Mas eu acredito que com o conteúdo desse módulo, um pouquinho de determinação de tentar entender os algoritmos, você consegue escrever, por exemplo, um programa simples de busca, né? Um pathfinding, que é um tipo de IA. Tá? Então, decidi incluir esse módulo por 3 motivos. Primeiro, porque entender o mínimo de como a IA é construída ajuda a desmistificá-la. É muito comum ver as pessoas tratando IA como uma espécie de mágica, quando na verdade ela é feita de combinações bem pensadas de blocos muito simples. Então, basicamente, vocês vão aprender todos os blocos de programação nessa partezinha. O difícil não é saber esses blocos, o difícil é combiná-los de maneira esperta para você chegar a um resultado inteligente. Tá? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é porque vocês vão, inevitavelmente, né, vocês como eticistas da IA, vão inevitavelmente precisar dialogar com programadores. Né? E saber minimamente a linguagem deles facilita essa ponte. Terceiro, porque há muitos debates éticos que exigem saber o que realmente pode ser feito com a IA. Não faz sentido a gente estar debatendo a ética da IA. IA é uma coisa muito ampla. Né? Então, já fala de dados. É diferente você falar de uma IA, um algoritmo de pathfinding que não tem aprendizado nenhum, uma rede neural que tem aprendizado. Você tem que saber a diferença dessas coisas, né? Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para poder fazer ética da maneira correta. Tá? Então, isso aqui vai ser o livro que a gente vai usar, tá vendo? André Luiz Vilar Forvelloni, Henri Frederico Ebesprache, Lógica de Programação, a construção de algoritmos e estrutura de dados, com aplicações em Python. Então, eu vou falar isso melhor quando a gente for falar desse módulo 2, né? Na introdução do módulo 2, mas deixar aqui para só quem quiser já ir lendo. Já o módulo 3 é uma continuação do 1, é um aprofundamento em alguns temas mais contemporâneos de IA. Então, neles vão ter também uma primeira aproximação,
aspectos da IA contemporânea, como redes neurais, técnicas probabilísticas, Big Data, Machine Learning, além de outro estudo de caso, que nesse caso vai ser sobre os grandes modelos de linguagem, né? Large Language Models, ou LLMs, que é a categoria de IA onde se encaixa o ChatGPT, o DeepSeek, etc. Obviamente, a ideia não é esgotar nenhum desses assuntos, mas dar um panorama do estado da arte da IA e abrir espaço para que as pessoas possam seguir investigando temas que chamarem a atenção. Então, os livros da primeira parte cobrem um desses temas, tá? Mas, em alguns casos, eu tive necessidade de utilizar outras fontes, né? Como, por exemplo, isso aqui, ó, o livro do Porquê, A Nova Ciência da Causa e Efeito, de Judea Pearl e Dana Mackenzie, que é uma boa introdução aos métodos probabilísticos, como redes bayesianas, que são utilizadas em IA. Tá? Sobre as LLMs, não encontrei nenhum livro em português que trate do assunto de forma não técnica e ao mesmo tempo séria. Tá? A maioria dos livros disponíveis tem títulos do tipo domine o ChatGPT e ganhe dinheiro, ou então 50 ferramentas estratégicas com ChatGPT e Gemini. Ou então coisas de engenharia de prompt, que não é o que a gente está interessado aqui. Tá? Ou então eram livros de computação mesmo. Uma opção interessante que eu encontrei, embora em inglês, é esse livro aqui, ó. ChatGPT and the Future of AI. The Deep Language Revolution, de Terence Sabinovsky. Tá? Então, esse livro aqui eu li um pedaço, não li todo ainda também, mas a parte que eu li eu achei bom. E eu vou basear a parte da minha aula sobre LLMs nesse livro, tá? Outra fonte que eu utilizei, que é interessante, vocês também podem usar, é a Stanford Encyclopedia of Philosophy. Especialmente dois verbetes, Artificial Intelligence e o verbete, eu acredito que era Big Data on Science, algo desse tipo, tá? Que também eu utilizei para fazer as aulas. Tá, então, eu pretendo disponibilizar no sistema os textos de interesse para a disciplina. Por razões legais, eu não posso compartilhar livros inteiros, mas eu posso compartilhar partes, né? Então, eu vou disponibilizar os capítulos que são diretamente relevantes para cada aula. Minha ideia é deixar a bibliografia acessível desde o primeiro dia, toda ela, né? De modo que os interessados possam adiantar a leitura. Tem 2 pontos aqui, tá? Eu não tenho a cópia digital do livro de Margaret Bowden em português. Tá? Pedi minha cópia física, mas não encontrei também essa cópia digital em português. Nem para comprar, tá? Então, eu vou colocar lá o livro em inglês e as partes do livro em inglês e em espanhol. Também não tive acesso à cópia digital desse livro aqui, tá? Mas eu encontrei uma cópia digital de uma versão anterior, que é o que eu vou colocar no sistema. Ela não tem as aplicações em Python, tá? Mas eu vou dar aula em vídeo mostrando, né, programando em Python. Então, talvez não seja tão problemático, tá? Sobre as aulas. Minha proposta é disponibilizar o conteúdo em 3 formatos: vídeo, áudio e texto. Esse conteúdo aqui mesmo talvez você esteja vendo, ouvindo ou lendo. A ideia é publicar aproximadamente 2 aulas por semana. E vou tentar usar um formato mais enxuto, né? Agora, tenha em mente que eu estou falando enxuto na minha cabeça de professor. Ou seja, meu parâmetro é uma aula de 2 horas e não um vídeo do YouTube. Então, enxuto para mim é qualquer coisa com meia hora, 45 minutos. Tá? É isso que eu vou tentar. Vou mirar aí. Tá? Agora, é importante ter uma coisa em mente. A disciplina não se resume a ficar ouvindo minha bela voz, ficar olhando para o meu belo rosto, nem ler meus belos textos. Tá? Esses materiais são ferramentas, são ilustrações para guiar o aprendizado. Tá? É necessário ler esses textos disponibilizados, pensar sobre o assunto, pesquisar, ler outros textos que não sejam esses. Tá? Vocês estão na pós-graduação. Tá? Isso aqui não é ensino médio, nem graduação, é pós-graduação. Então, eu espero isso de vocês. E espero também que vocês já estejam pensando em como conectar esses pontos
no trabalho final do curso, certo? Fiquem atentos aos posts escritos. Em cada módulo vai ter pelo menos uma avaliação. Talvez duas, mas uma com certeza relacionada ao material compartilhado. Claro, eu vou avisar vocês, mas estejam atentos ao site, ao e-mail, etc. Além disso, eu pretendo organizar uma, talvez duas, conversas ao vivo com a turma, tá? Talvez via Google Meet ou outro sistema parecido, né? Para a gente trocar figurinha, tirar dúvidas, sugestões, ideias, né? Com o pessoal de computação me corrigir, né? Tenho que ver como vou fazer isso, né? Porque a turma é grande, né? Entraram mais de 130 pessoas, né? Então, uma sala com 130 pessoas é muito caótica. Talvez eu vá dividir a turma em partes e ter encontros mais localizados. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Se vocês precisarem falar comigo, pelo sistema vocês têm como falar comigo, mas também sintam-se livres para me mandar um e-mail no danilo.dantas@academico.ufpb.br, né? Ou outras formas aí, vocês me encontram aí nas redes sociais, me adicionem, pode falar comigo, tudo tranquilo, tá? Então é isso, gente. Agora que as apresentações foram feitas, vamos começar de verdade com o nosso primeiro módulo. Te vejo, né? Na verdade, provavelmente vocês que vão me ver, ou me ler, ou me ouvir, na próxima aula. Um abraço, tchau!